volta novamente com uma mensagem sem precedentes. Esperamos que você possa abrir o seu coração e possa entender, na medida que nós formos apresentando esta mensagem, que é a importância da sã doutrina, a doutrina verdadeira. Esperamos que você dê ouvido ao assim diz o Senhor, e que esta palavra ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar no seu coração. É um tema palpitante, de grande importância, e esperamos que realmente ele chegue ao seu entendimento. Sabe, a doutrina afeta a vida. Hoje, as denominações religiosas estão descartando a sã doutrina, e isso tem afetado a vida religiosa de milhares. A verdade leva a vida a Deus, o erro, a morte e a destruição. Deus quer que conheçamos a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras de Paulo também são muito oportunas neste momento. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. A verdade é importante. E tomou providência, Deus tomou providência a fim de sabermos o que é a verdade. A sã doutrina significa a doutrina verdadeira, como é apresentada na palavra de Deus. Como eu repito, as palavras do Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Um ponto inicial que nós queremos fazer uma pergunta, a primeira pergunta é: faz diferença o que a pessoa crê enquanto que ela seja sincera? Será que isso faz diferença? Bem, deixamos que a palavra por si mesmo responda. Deu crivo resposta. Por isso é que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então faz diferença. Deus nos escolhe para termos uma fé viva. Deus nos escolhe e nos chama para termos fé na verdade. Faz diferença, sim, faz diferença. Se nós conhecemos a verdade e relutamos em abraçá-la, estamos em grande erro. Segundo ponto é: julgava Josué não fazer diferença a que Deus servisse Israel? Ora, a resposta está muito clara. Nós vemos lá em Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Lá diz: agora pois temei a Yahvé e servi-o na perfeição da fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Yahvé. Profundo, não? Profunda. A decisão de Josué é uma decisão que todos temos que tomar no âmbito da nossa sinceridade. Se nós formos pessoas sinceras e fiéis, se nós atentarmos para o que o nosso Pai Eterno diz, nós vamos então tomar decisão por aquilo que o nosso Pai Eterno diz. Pelo assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Sabe que nós temos uma coisa que é muito triste e que nos impressiona: a escolha de uma denominação religiosa como a ISD e tantas outras, mas principalmente a ISD, Denominação Adventista do Sétimo Dia,
Aqui ele diz o seguinte sobre Deus. Isso é muito triste, porque ele diz uma coisa que não está nas escrituras sagradas da Bíblia. Eles dizem que a divindade é um Deus formado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas onde está isso na Bíblia? Você não encontra em lugar nenhum das escrituras, da palavra de Deus, isso? Não, você não encontra. O livro Trindade é um livro que eles lançaram, é um livro sem sentido e sem profundidade nenhuma escriturística. Diz essas coisas, assim, ensina essas coisas. Aí esse Deus já escolheu o seu Deus, ou seja, o Deus do Egito. E você faz que escolha? Porque o Criador, o Deus do Pai, Todo-Poderoso, aqui na sua palavra, quando ele fala da questão de deuses, no primeiro mandamento, na sua santa lei, a única parte das escrituras, a qual Deus escreveu com o seu próprio dedo, aqui ele falando da questão de Deus, ele diz, é muito claro, quando ele diz o seguinte: atentemos para o primeiro mandamento da lei de nosso Pai Celestial, lei sagrada, lei que ele escreveu em 2 tábuas de pedra e hoje escreve nos nossos corações. Aqui, Êxodo capítulo 20, está escrito, o primeiro mandamento diz, olha o que diz, 20 verso 3, primeiro mandamento do Senhor, sua santa lei, os 10 mandamentos, ele diz assim, 20 verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Ora, o Pai Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, no primeiro mandamento da sua santa lei está dizendo, não terás outro Deus diante de mim, pronome pessoal, mim. Ele está dizendo que seus filhos, os fiéis, não devem ter outros deuses diante dele, só ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Pai Eterno. Aquele Pai Eterno que o seu Jesus Cristo, seu Filho, ensinou-nos a orarmos a Ele, como está lá na oração do Pai Nosso, que diz assim, o Senhor Jesus disse, quando orade dessa forma, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que é nós vosso Rei. Ele ensinou o Senhor Jesus a orarmos ao Pai que está no céu, ao Altíssimo, e o Pai na sua palavra, aqui no primeiro mandamento da sua santa lei, está dizendo, não terás outro Deus diante de mim. Mas é esse dele, e as denominações religiosas gerais, todas elas, induzido pela a grande meretriz, não é? A grande meretriz, ela ensina aos seus seguidores hoje em dia, aos adeptos dessa denominação religiosa, que são vários deuses, são 3 deuses, mas a Bíblia diz que é um só Deus, o Pai, só o Deus, o Pai. Sim, 2 Coríntios, capítulo, aqui na palavra de Deus, 2 Coríntios, a Bíblia é muito clara nisso aí, e a gente tem que atentar para o que diz a palavra de Deus, não para o que os homens dizem, não é? Certo? Para o que diz a palavra de Deus, não o que os homens dizem, porque o que os homens dizem não tem sentido para nós, mas o que a palavra de Deus diz, certo? Somente a palavra de Deus e mais nada. A palavra de Deus é o crivo para nós entendermos toda a sua verdade, certo, gente? Nós não devemos ir pelo que o homem diz. Aqui a 1 Coríntios, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 6, ele diz, aqui escrito na palavra, porque diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai, aqui nas Escrituras Sagradas. Repito, 1 Coríntios 8, verso 6 diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Quem é um só Deus e quem é Ele? O Pai. É por isso que o Senhor Jesus, repito, o Senhor Jesus nos ensinou a orarmos da seguinte forma, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino. E aqui o apóstolo Paulo corrobora com isso, dizendo, porque, diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, meus amados, há um só Deus, o Pai,
Só há um Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Altíssimo, e o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um só Deus, o Pai. Infelizmente, eles implantaram 3 deuses na denominação religiosa. Oficialmente, a partir de 1980, eles implantaram os 3 deuses, quebrando assim o primeiro mandamento da lei de Deus. Olha, ele disse que são guardiões da lei de Deus, a nação adventista diz que guarda a lei de Deus, prega a lei de Deus. No entanto, está quebrando já logo de início o primeiro mandamento da lei de Deus. Quando diz que há 3 deuses, quando a Bíblia diz que não são 3 deuses, é um só Deus, o Pai. Por isso que o Senhor diz no mandamento: não terás outros deuses diante de mim, diante dele, do Pai. Queridos, isso aqui é uma realidade. Procure ver isso mais a fundo. Se interesse pela verdade, porque se você se interessar pela verdade, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você, como tem libertado tantas pessoas, como me libertou, e está libertando tantas pessoas neste mundo, nesses últimos dias. Vamos conhecer a verdade nos libertará. Uma terceira pergunta é: por que em meio podemos provar toda a doutrina? É muito claro. A Bíblia responde, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Isaías 8:20, eu trouxe a lei aqui, a lei de Deus, já há pouco, quando citei o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás o Deus dentro de mim. Aí está claro, não? A lei é o testemunho. A Bíblia é a prova de toda a doutrina, seja o que for, que não se harmonize e se ajuste com ela, não deve ser aceito. E ponto final, não deve ser aceito. É a palavra, o crivo é a palavra de Deus. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Essa palavra é a mensageira do Senhor, mensagem escolhida. Não há senão uma norma do internamento, de direito e do internamente errado. E isso está na Bíblia. Aqui, outro pensamento, isso é verdade. Outro pensamento importante. Quarta pergunta é: contra que espécie de doutrina nos devemos precaver? A Bíblia responde, diz: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Hebreus 9. Olha, não ser levado porque é vento de doutrina. Trindade, dogma. O dogma principal da Igreja de Roma é um vento de doutrina que entrou em todas as denominações religiosas. Vamos ler aqui Hebreus 13:9, quando a palavra de Deus diz o seguinte, está escrito, Hebreus capítulo 13, verso 9. Nós lemos na palavra o seguinte, vejamos, 13, verso 9, corroborando ainda, o apóstolo Paulo, ele deixa esta palavra conosco. 13, verso 9, está escrito na palavra o seguinte, leiamos, 13, 9, diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que nada aproveitarem para que a eles se entregaram. Olha, aqui está dizendo que não devemos deixar se levar por doutrinas várias e estranhas. A Trindade é uma doutrina estranha, estranhíssima. É o dogma da Igreja Católica Romana, o principal dogma dela. Verifique, estude quando ela surgiu. Você pode pegar uma boa enciclopédia, você pode pegar a britânica e outras enciclopédias. Você pode pegar aqui a própria enciclopédia da internet, Wikipédia. Você vai ver lá como surgiu a Trindade. Gente, nós temos aqui pela palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara. Não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Trindade é um vento de doutrina terrível, assolador, enganoso. Temos que ter cuidado. Aqui está o vento de doutrinas, é aquela que não é apoiada pela palavra de Deus. Alguns exemplos de falsas doutrinas, vento de doutrina, temos aqui, por exemplo, vento de doutrina
Por exemplo, Trindade é o vento de doutrina, já citamos aqui, né? Já um só Deus, o Pai, não é vento de doutrina, é uma sã doutrina. A alma imortal é um vento de doutrina. A alma mortal já é a sua doutrina. A alma realmente a alma que pecar morrerá. A adoração a Maria é um vento de doutrina papal. Adoração ao Pai ou ao Filho, não, é sã doutrina. Domingo pagão, o dias Domini, né? O dia do sol, no inglês Sunday, o dia do sol, é um vento de doutrina. Mas o sábado não, o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, é uma sã doutrina, é o sinal entre Deus e o seu povo. A natureza de Cristo antes da queda, como eles dizem aí, que Cristo viu com a natureza de Cristo antes da queda, é um vento de doutrina. A natureza de Cristo depois da queda, não, isso é sã doutrina. O sábado lunar, como estão ensinando por aí, é um vento de doutrina. Mas o sábado semanal não, 7 dias não, os 7 dias da semana não, essa é a sã doutrina. Então fiquemos com a sã doutrina, não? Para que é proveitosa todas as escrituras? Para que proveito nós temos dela? Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, segundo Timóteo 3,16, primeira parte, graças a Deus, palavra tremenda, não? Que advertência foi dada a Timóteo quando ele se preparava para o ministério evangélico? Olha só o que está escrito: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Outras versões, doutrina, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É o que está aí em 2 Timóteo 4, verso 13 a 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, para não te corromperes. Certo? Que solene recomendação lhe foi feita quanto à sua obra pública? Está escrito: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, perante Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo, não perante uma trindade, perante Deus o Pai, Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo o seu reino. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina. É isso? Toda longanimidade de doutrina deve ser o perfil do pregador, a atitude do pregador. Sim, tremenda palavra. 8. Por que disse o apóstolo que esse dever era tão imperioso? A resposta: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar o ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, segundo Timóteo 4, verso 3 e verso 4. É o que nós estamos vendo. Eles não suportam essa doutrina. Os mestres, os doutores, os PhDs, eles lutam contra a sã doutrina, recusam dar ouvido à verdade e se entregam às fábulas, aos ensinamentos de homem, como por exemplo o próprio dogma da Trindade da Igreja Católica Romana. Mas nós vamos ficar com a sã doutrina, como assim diz o Senhor, como está escrito. Amém? É isso que tem que ser a nossa atitude. Aqui estão os mestres, os doutores, né? Eles aí estão aí permeando o mundo religioso. Agora, que idêntica instrução foi dada para a Tito? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra a integridade e reverência. Tito 2, verso 1, 7. Então, olha, fala o que convém à sã doutrina. Essa deve ser a nossa trombetada, o nosso trombetear, o nosso anúncio, a nossa pregação, a sã doutrina, tá? A sã doutrina deve ser a nossa pregação. 10. A quem sã doutrina habilitará o fiel mestre? Resposta: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo ensino, como para convencer os que contradizem.
Então nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, nós temos que estar abalizados, preparados na sã doutrina para contradizer. Quando vir um ataque à sã doutrina, nós respondemos com assim diz o Senhor, por está escrito, e não abrimos mão da palavra, da sã doutrina. Não nos vendermos por cargo, por posições, por salário, não, jamais. Por glórias mundanas, jamais, jamais. A sã doutrina deve nos conduzir até o momento final da história, da nossa história desse planeta, deste mundo. 11. Quem ensina acompanha o ensino da falsa doutrina? Resposta: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Segundo Timóteo 2,18. Na realidade, quem deixou a verdade? Quem foi que deixou a verdade? Foram aqueles que estão sendo expulsos por causa da sã doutrina? Estão sendo expulsos das denominações religiosas, sendo tirados seus nomes do livro da igreja ou da instituição, porque a igreja somos nós. Quem foi que deixou a verdade? Quem é dissidente da palavra, da fé, da universidade dos santos? Quem é? Quem que abandonou a sã doutrina? Foram esses que foram expulsos? Marginalizados? Foram esses? Não, não. Foram os mestres, os doutores, aqueles que estão nos celeiros do templocentrismo, das estruturas denominacionais com seus CNPJs e suas riquezas. Esses sim deixaram a sã doutrina e ensinam o erro e mentira aos seus seguidores. Não siga homens, siga a palavra, siga o que está escrito, o que assim diz o Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é o que disse Jesus Cristo, nosso Salvador. Tome uma decisão. Eu não vou tomar decisão por você, ninguém vai lhe obrigar a tomar decisão nenhuma. Você que tem que tomar decisão. 12. Quais são os discípulos de Jesus? E que graciosa obra opera a verdade pelos que a recebem? Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 31 e 32. Você quer ser discípulo do Salvador, Cristo? Você vai ter que primar pela palavra dele, pela sã doutrina. E olha, vai chegar um dia que muitos, milhares morrerão por causa da sã doutrina, por defender a sã doutrina. O número de mártires não foi ainda preenchido, ele falta ser preenchido. Eu não sei quantos milhares morrerão, mas quando eles morrerem, morrerão por causa da sã doutrina, por causa da verdade. Serão marginalizados, serão perseguidos como animais e serão mortos por causa da sã doutrina, por causa da verdade. Haverá um remanescente nessa situação. Milhares morrerão, milhares, milhões se acovardarão. É tanto que no finalizar de tudo, no meio de 8 bilhões de seres humanos, nós teremos apenas 144 mil que estarão firmes nos pés da plataforma da verdade, firmados nessa doutrina. Estarão vivos, 144 mil. Boa parte morreu como mártires, Deus tirou, porque não resistiriam esse tempo de angústia, de perseguição, de morte. Uma decisão que todos nós temos que tomar. 13. Por meio de que serão eles santificados? Isso é tremendo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A sã doutrina, a verdade, ela nos santifica. Ela nos santifica, nos separa do mundo, nos separa do erro, do engano, desse caldeirão de apostasia que está aí plantado neste mundo, nas religiões, no tempocentrismo. Verso 14. Que espécie de culto vem resultado do falso ensino? Em vão e adoram estão doutrinas que são preceitos de homem. Mateus 15, 9. Trindade,
O dogma da Trindade romana é um princípio de homens. O domingo, como dia santo de guarda, é um princípio de homens. E tantas outras invenções de homens são princípios de homens. E a Bíblia diz, o Senhor diz, as palavras do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando você ensina, quando você se firma na doutrina da Trindade, dogma principal de Roma, quando você se firma no domingo, então outras doutrinas, você está afirmado em preceitos de homens. A sua casa será uma casa fundamentada em cima de areia movediça, como diz aqui o Senhor Jesus Cristo no capítulo 7 de Mateus. Ele diz, está escrito na palavra, porque estamos sob preceito, em cima de preceito de homens. Diz a palavra, está escrito no capítulo 7, e lemos assim. Olha o que diz a palavra, como é tremenda a palavra, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, e assim está escrito. Ele diz na palavra sobre os fundamentos. Os fundamentos, certo? Os fundamentos. Aqui diz no capítulo 7, o seguinte, versículo 24 em diante: pois todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A sã doutrina, a verdade que liberta. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Falsa doutrina, doutrina de homens, não vai resistir ao temporal, às intempéries que virão sobre essa terra. Sabe, temos que se firmar na verdade. 15. Podemos nós cerrar os ouvidos à verdade e permanecer no sentimento de Deus? Podemos? O que diz a palavra? O que desvia os seus ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, verso 9. Quando você se desvia de ouvir o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outro Deus diante de mim, a sua oração é abominável. Se você coloca uma trindade ali, o primeiro mandamento da lei do Senhor, a sua oração será abominável. Como também é abominável aquele que no lugar do sábado coloca o domingo como dia de descanso. É abominável, é abominação. Abominação, está escrito. Que desvia os seus ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Se você desvia o ouvido do primeiro mandamento que diz: não terás outro Deus diante de mim, e agora coloca uma trindade no lugar de Deus, o Deus único, todo-poderoso, você está desviando o seu ouvido da lei, e a sua oração será abominável. Se você tem consciência a partir de agora dessa revelação divina, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 16. O que diz Cristo dos que querem fazer a vontade de Deus? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João, capítulo 7, verso 17. Você também pode ler Salmo 25, verso 9, e João 8, 12. Sim. 17. Que permitirá Deus que sobrevenha aos que rejeitam a verdade, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito para dar crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Repito, porque
não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus nos manda a operação do eu para dar crédito da verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Segundo as Colossenses 2, verso 10 e 12. Vão dar crédito da verdade. Verso 18. Por que doutrina há de ser transviada alguns dos últimos dias? Resposta. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônio. 1 Timóteo 4:1. Você pode ler também 2 Pedro 2. Ensino de demônios, terrível, não? Terrível. Ensino de demônio, 1 Timóteo 4:1. Olha o que diz o livro Trindade da Igreja da Denominação Adventista do sétimo dia. Olha o que ela diz no livro Trindade. Ela diz o seguinte: os doutores em divindade diz o seguinte, olha o que ela diz. Olha o que diz. Embora o arianismo e o anti-unitarianismo, ou seja, que não crê na doutrina da Trindade, fossem muito fortes entre os líderes adventistas pioneiros, a visão trinitariana da divindade veio a tornar-se o ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940. Só a partir de 1940 que a igreja, a denominação adventista, começou a assimilar a questão de crer na Trindade. Antes não. Se não antes, de fato, essa visão é agora a posição formalmente votada e expressa nas crenças fundamentais dos adventistas de um dia. O voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral realizada em Dallas, Texas, em 1980. Aqui, que oficialmente entrou a Trindade, o dogma da Trindade romana, na denominação adventista do sétimo dia. Aqui está a revista Vida da Igreja Católica Romana. Olha o que ela diz: nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não esteja explicitamente declarada na Bíblia, mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, a qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. A Igreja Católica Romana, falando do seu dogma da Trindade da instituição. A Igreja Católica Romana, tanto uma como a outra, estão dizendo que não há nenhuma base escriturística, e tudo é invenção, mas no entanto, eles colocam a invenção de homens como doutrina. Isso aqui é sério, minha gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Toma uma decisão, se você não tomou ainda, pela verdade. A verdade nos libertará. Revista Adventista admite que a doutrina da Trindade não se encontra nas Escrituras. Está aqui a Revista Adventista. Alguns tendem a resistir a esta doutrina da Trindade porque não se encontra expressamente nas Escrituras. A Revista Review, Revista Adventista de 20 de agosto de 1993, página 8. Não se encontra. Não está nas Escrituras Sagradas. São doutrinas de homens e vão adorar o Senhor. Contrário a o que está escrito, o que está na palavra, doutrinas de Roma, pagãs. O livro Trindade, dos doutores da lei da denominação adventista de um dia, diz o seguinte: neste livro, a Trindade, Casa Publicadora, página 221, afirma que, olha o que ela afirma, os pontos de vista da igreja finalmente mudaram, porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. Eles chegaram à compreensão
de uma compreensão diferente e mudaram, porque chegaram a uma conclusão diferente, da evidência bíblica. Não tem apoio bíblico. É a invenção deles. Na realidade, a imposição de Roma impõe isso aí. E todos têm que aceitar, senão o rolo compressor do comunismo vai esmagar todos que não estiverem na prática do dogma da Trindade. A união da Trindade é o principal ponto para unir todos eles. E quem estiver fora, a compreensão de Roma é seita. A compreensão do protestantismo constatada, seita. Está fora. Perde todos os créditos, as benesses do Estado, as benesses das grandes organizações pró-Roma, pró-movimento ecumênico, etc, etc. Sério, muito sério. Gente, a maior das mentiras de Satanás, a Trindade, um Deus pagão na vida de muitos crentes. A marca foi posta em suas testes, mente. Eles fecharam o acordo, mão direita. Está aqui, Trindade de Roma. Ela foi a Trindade egípcia, foi a Trindade indiana, Trindade. E hoje a Trindade de Roma. Está muito sério. Será isso coincidência? Aqui nós vemos a Trindade pagã. Aqui nós vemos o conceito da Trindade, sim, da mãe e o filho. Aqui ele diz uma estátua que foi feita de bronze e ali católico. Aqui apenas uns aspectos, mas também fundamentando a Trindade. 19, que sorte aguarda os guias cegos e seus seguidores. Está escrito: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, 14. Cegos guiando cegos. Cegos guiando cegos. Vão cair todos eles no só buraco, o buraco da destruição. Gente, isso é muito sério. 20. Aqui serão finalmente abertas as portas da cidade celestial a quem? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, verso 14. Isaías 26, verso 2 também fala. Isaías 26, eu quero ler Isaías 26, verso 2. Diz o profeta Isaías 26, verso 2, está escrito o seguinte: ouça o que diz ele. 26, verso 2, ele diz: abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Conselhos de Paulo conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3. Conserva. Queridos, que Deus possa nos abençoar. Graça e paz. E eu te digo, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amém? Graça e paz.